Bem-vindos a mais uma Historieta Zen. A historieta de hoje vai ser um poema do Fernando Pessoa, do heterônimo Alberto Caeiro. É o poema 8 do Guardador de Rebanhos, que conta a história do menino Jesus. O Alberto Caeiro é um poeta que é chamado materialista, mas que eu digo que é um poeta mestre zen, né? Porque ele fala de uma forma simples, uma forma sem misticismo, sem ideologia e de uma forma muito bonita sobre a natureza, sobre o ser humano. Faz uma crítica, né, também em cima disso. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo e nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andando a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba as frutas dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empolera-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansados de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa no meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca, e por isso é que sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança que é tão humana que é divina. É esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os 3 pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando, o meu ouvido atento alegremente a todos os sons,
são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém ao Deus e um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhes história das coisas dos homens, e ele sorri porque tudo é incrível, ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios, que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar com os montes e os vales, e a fazer doer dos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito, levo ao colo para dentro de casa e deito despindo lentamente, e como seguindo a um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu uma criança o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa, despe o meu ser cansado e humano e deita-me à tua cama. E conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Eu acho esse poema totalmente zen, assim, né, no sentido de que ele nos devolve, né, essa inocência da criança e esse olhar do poeta. E o Fernando Pessoa ele era um meditador. É possível perceber nos poemas do Alberto Caeiro, né, que é esse poeta materialista, esse poeta mestre, né, que ele fala muito sobre esse estado, né, de olhar para as coisas diretamente, né, de tirar a mente da frente, de tirar o julgamento, né, as ideologias, e olhar para as coisas como elas são realmente, né? Para a realidade das coisas. Então, esse poema em específico, que trata, né, desse menino Jesus que desce do céu, faz uma crítica à religião, não só a religião católica, mas as religiões, né, que institucionalizaram, né, esse lado da busca do ser humano, dessa necessidade, né, do ser humano de encontrar sentido em suas vidas. E esse poema ele nos devolve a humanidade, né? A nossa simplicidade, né? Essa conexão com esse aqui e agora, o valor das coisas simples e o milagre que é viver a vida com atenção.